Você nunca deve começar um projeto de web design dentro do WordPress e Elementor, mas sempre iniciar com uma ferramenta profissional de design, assim como Figma, Adobe XD ou Sketch. E eu vou te explicar por quê. Antes de tudo, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu vi vários questionamentos em grupos, inclusive algumas pessoas que têm interesse em web design e marketing na internet vieram me procurar para perguntar: por que eu devo fazer um design inteiro completo no Figma antes de fazer o próprio site? Não é mais trabalho? Eu não estou fazendo o trabalho duas vezes, já que eu tenho que fazer o design inteiro completo e aí depois eu meio que refaço tudo na criação do próprio site. Por que eu devo fazer então um site inteiro no Figma e depois refazer no Elementor? O Elementor, ele parece uma ferramenta de design, mas na verdade ele é uma ferramenta para desenvolvimento de websites, landing pages e páginas de venda, etc. E esse é um dos principais motivos pelo qual nós devemos sempre usar o Elementor na fase de desenvolvimento, que é a última fase. Nós vamos falar sobre isso. Inclusive, todos os links que serão mencionados aqui nessa aula do Elementor, de host, de domínio, estarão na descrição do vídeo aqui. Então vamos às diferenças. Bom, o Figma ele não é uma ferramenta de desenvolvimento de sites, ele é uma ferramenta de planejamento e design, assim como o trabalho de um engenheiro ou de um arquiteto na construção de um prédio, de uma ponte, de uma casa, qualquer coisa desse tipo. Mesmo que nós tenhamos plugins que transformem o design que você está fazendo numa página em HTML e CSS, eles não são tão bons, o código é pesado, é grande, tem muito código inútil e meio que se torna impossível de escalar esse código, porque o estilo dele é feito em linha no CSS. Quem entende de HTML e CSS sabe o que eu estou falando. É impossível você manter esse código. O trabalho que você vai ter é gigantesco. É um código muito ruim e pesado. Então, não se deve usar esse tipo de plugin, pelo menos enquanto eles não corrigirem esses problemas, né? Para resumir, Figma é uma ferramenta de design e planejamento. Por outro lado, Elementor, Webflow, Div, WordPress, eles são construtores de sites, eles são construtores de páginas que geram códigos muito bem feitos e leves por trás do nosso trabalho, porém eles são completamente visuais e não se necessita de nenhuma única linha de código. Você não precisa saber programar, você não precisa saber HTML, CSS, JavaScript, nada disso. Você pode utilizar essas ferramentas de construção de websites, landing pages, páginas de captura, páginas de venda e etc. Só arrastando e soltando na sua tela. Basicamente é impossível você fazer um bom design sem antes você planejar tudo previamente numa ferramenta profissional de design como Figma, que é, por incrível que pareça, gratuito e é a melhor e mais utilizada ferramenta de design de interfaces no mundo. Mas existem outras, você pode utilizar também o Adobe XD ou o Sketch, mas são pagos. Algumas das diferenças: você também não pode dar zoom no Elementor, você vai ter que dar um zoom na página inteira, no browser inteiro, e isso não é um workflow muito bom. Já no Figma você pode dar bastante zoom para deixar ele pixel perfect, né? Deixar ele bem alinhado no pixel para o seu design ser o mais consistente possível. No Figma você pode verificar, por exemplo, todos os seus designs lado a lado. Você pode verificar todas as páginas daquele site para ver se a sua consistência de design se repete durante todo o processo. É muito importante, é fundamental você fazer todo o planejamento antes. Toda a arquitetura da informação, o design, as aprovações com seus clientes, a gente vai falar sobre isso. Na ferramenta de design é muito mais rápido, você consegue mover objetos pelo design com muito mais facilidade. Você também consegue fazer medições da distância entre todos os elementos da sua página antes de ir para o elemento, antes de ir para a construção do próprio site. De maneira que quando você for, você já tem todas as medidas, tamanho de fonte, tamanho de distância entre um título e um texto, tamanho de distância de um texto para um botão, o espaço interno de um botão, verticalmente, horizontalmente, se tem um ícone, se não tem. E isso torna o seu trabalho muito mais rápido. Fazer um design, um planejamento antes de começar o desenvolvimento do seu site é não apenas fundamental, mas ele economiza muito o seu tempo. Você vai gastar de 3 a 4 vezes mais tempo indo diretamente fazer o site no Elementor ou qualquer outro Page Builder do que se você tivesse antes fazendo tudo numa ferramenta de design, que é muito mais ágil. Você também pode verificar como vai ficar a versão web e a versão mobile
lado a lado, verificar as consistências, verificar espaços, verificar o tamanho de título. Muitas vezes um título de 48 pixels na versão web, ele vai ter 32 pixels na versão mobile. E aí você vai olhar se está consistente a diferença, o contraste entre esses tamanhos de fontes, por exemplo. Você também pode salvar diversas versões do seu design. Você pode ter aquela versão 1.0, você pode ter a versão 10.0 e lá na frente, no final do seu processo de design, antes da aprovação do cliente, ele decide que de repente ele gostou da versão 5. E aí, se você tiver feito todas as alterações da maneira com que ele foi pedindo durante as fases de aprovação iniciais do seu projeto, você não vai ficar com nada salvo, a não ser que você tenha feito tudo antes, até fechar esse ciclo de design na ferramenta de design profissional. E só então você vai para o Elementor, para o WordPress ou qualquer Page Builder para fazer a página, de fato, já tendo toda essa aprovação final e definitiva do seu cliente. Inclusive na renovação de um site já existente, você pode pegar a versão antiga desse site, comparar com a versão atual e mostrar essas comparações para o seu cliente ou para, enfim, você mesmo identificar o que de fato melhorou, o que poderia ter sido mantido. Também é muito importante você criar um mood board. Numa ferramenta de design você pode criar um mood board, como esse que eu estou mostrando aí para vocês agora na tela. E esse mood board ele serve para você criar inspiração, para você pegar partes de outros sites de líderes mundiais na área que você está fazendo aquele site para aquele cliente. Por exemplo, se for uma loja de roupas, você pode ir num site profissional, num site de uma grande marca internacional, dar uma olhada no design que eles fizeram, pegar inspirações, comparar entre marcas e ver o que é que tem de padrão naquele nicho e utilizar essas inspirações, essas ideias no site do seu cliente. Coletar todas as informações, aprovações, reprovações e alterações do seu cliente antes da fase de desenvolvimento. O retrabalho enquanto você está fazendo um site é muito grande. Quando você de fato está fazendo um site, você mudar um texto, você trocar uma imagem, você trocar a distância entre imagens, você redesenhar, você fazer um redesign de uma determinada parte do site, como por exemplo, eu quero esse fundo aqui sem imagem, eu quero ele com uma cor. Ou então, não, esse fundo aqui tá legal, mas tem como a gente fazer, sei lá, um card com um fundo escuro e o texto em cima. Isso aí é um retrabalho muito grande. Então, quando você vai para a fase de desenvolvimento, a fase mais próximo do final do projeto, já é bom que esse design já tenha sido batido o martelo, já tenha sido encerrado a fase de criação e desenvolvimento do design antes de ir para a fase de desenvolvimento do próprio site. Qualquer alteração que é feita após a fase de design, quando você já está na fase de desenvolvimento, ela é cobrada um extra do cliente. Isso eu já deixo acordado bem no início do projeto. 150, 200, 300 reais por cada alteração. Para desencorajar uma alteração só para eu ver como é que fica, esse tipo de coisa, entendeu? Porque dá muito mais trabalho, não dá trabalho, enfim, não é difícil fazer essas alterações, é rápido, leva 15 minutos, 10 minutos. Porém, quando você está ainda na fase de design, essas alterações durante a fase de design no Figma, leva alguns segundos. Então, é uma diferença de trabalho, de esforço muito grande. Enfim, são infinitas as razões pelas quais você deve iniciar sempre numa ferramenta profissional de design como o Figma. E a principal delas é a economia de tempo e dinheiro, visto que você vai ter muito mais tranquilidade no seu trabalho, não só tranquilidade no sentido de, eu consigo fazer muito mais coisa em menos tempo, mas no sentido de, eu consigo fazer muito mais coisa em menos tempo, logo me sobra mais tempo para descansar, para ficar com a minha família, ou de repente, para pegar mais um cliente. Apesar de que no Elementor você consegue economizar também uma barbaridade de tempo, você consegue fazer trabalhos de horas e horas e horas com efeitos e, enfim, desenvolvimento através de código, você no Elementor consegue economizar todo esse tempo e fazer em pouquíssimos minutos e talvez até em segundos esses mesmos elementos que já tem pré-existentes como templates ou widgets dentro do próprio Elementor. Porém, no Figma é a fase onde você vai escolher que tipo de efeito, que tipo de coisa você vai fazer. E só após é que você vai de fato colocar isso em prática e colocar na ferramenta de desenvolvimento. Isso porque qualquer alteração e qualquer mudança na ferramenta de desenvolvimento pode causar uma inconsistência de design. De repente o cliente quer que você tire uma coluna. Se você tirar uma coluna, de repente
Tá, ele lado a lado, ele não vai fazer sentido quando tiver no computador. Mas e aí quando ele tiver na versão mobile, um em cima do outro, vai fazer sentido. Então, de repente, o cliente ele toma uma decisão que desestrutura, quebra a estrutura do seu site. E, enfim, isso é importante de ser tomada essa decisão ainda na fase de design. Em resumo, é uma baita economia de tempo e dinheiro, mesmo sendo mais trabalho, mesmo sendo uma coisa a mais que você vai ter que fazer, né? Enfim, fazer testes e mudanças e erro e acerto e pequenas alterações enquanto você está criando diretamente no Elementor ou em qualquer page builder, leva mais tempo, bem mais tempo do que você fazer isso tudo no Figma. Figma é muito rápido, você faz um design, troca de ideia, salva aquele que você tinha feito antes, muda alguma coisa para ver se fica melhor, salva, duplica, faz outro para ver se fica melhor, duplica, faz outro para ver se fica melhor, duplica, você fica com 10 versões e aí sim você chega numa que você, pô, gostei disso aqui, vai ser essa daqui. Vou te dar agora na tela um exemplo dessa habilidade. Você pode criar toda a parte de cards de um post de blog rapidamente, em alguns segundos, utilizando o Figma. Você não precisa, por exemplo, do trabalho que você tem dentro do WordPress, que são, vai, criar 12 posts diferentes. Depois que você cria os posts diferentes, com imagens, com texto, com títulos e etc., sim, você agora vai, pega um Custom Post Types, né? Pega um widget, coloca padding, coloca margem, deixa ele no tamanho legal. Isso vai te tomar uns 10, 15 minutos, 20 minutos, tranquilamente, se você utilizar o mesmo texto, o mesmo título e a mesma imagem para todos, né? Enfim, você está na fase de exemplo, né? Você está construindo ali aquele design inicial que será substituído pelo conteúdo do próprio cliente. Já no Figma, você viu, é muito rápido, é uma bala, você faz em alguns segundos, duplica tudo para cima, para baixo, para os lados e, enfim, você pode fazer alterações, você pode mostrar para o cliente te dá um feedback, ou ele não dá, ou ele gosta, ou ele aprova, desaprova, enfim. É muito mais rápido fazer uma simulação de um site real no Figma, inclusive um protótipo, e depois mostrar para o seu cliente. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês qual seria o meu próprio processo de design, como eu pego um projeto com o cliente e entrego o projeto para o cliente. Primeiro eu decido com o cliente o que é que a empresa dele precisa, né? Eu não estou fazendo um site para ele, mas para o cliente dele, para o cliente do meu cliente. Então eu tenho que estudar o cliente do meu cliente, eu tenho que entender a empresa do meu cliente, eu tenho que saber qual é o nicho que ele está. De repente é uma coisa que eu não entendo, vamos supor, medicina. Não entendo nada de medicina, mas se eu fizer um site para uma clínica de médicos, eu tenho que entender sobre o tipo de especialidade dele, comparar com outros do mundo inteiro e do Brasil inteiro, os principais concorrentes dele, ver qual é o tipo de conteúdo que se repete em todos esses sites, ver quais são as cores predominantes, enfim. Depois de toda essa análise e fazer a pesquisa com o nicho do cliente e criar um mood board, eu preparo uma ideia rápida de como mais ou menos eu gosto dos layouts e tal, num caderno ou num papel, por exemplo. Vou mostrar para vocês aí uma explicação breve de como desse exemplo de fazer num caderno ou num papel. Então, pessoal, é o seguinte, aqui basicamente na hora de fazer um wireframe de baixa definição, a gente pode começar de absolutamente qualquer ponto. Você não precisa sequer de um computador. Fala pessoal, na hora de iniciar um wireframe de baixa definição, você sequer precisa de um computador. Eu, por exemplo, gosto de começar aqui no caderno. Muita gente usa iPad, eu também uso, eu tenho aqui um iPad com a caneta, então às vezes eu uso o iPad, mas para ser sincero, a agilidade é o que importa. E nesse estágio do projeto, você só tem que pensar em como você quer que as coisas fiquem, em que posição na tela, né? E não a beleza, o fonte, nada disso, obviamente, né? Então, o que é que a gente faz aqui? Por exemplo, eu quero que a logo fique aqui assim, eu quero que desse lado aqui fique um menu, aí aqui assim eu quero um texto grande, e aí aqui assim eu quero um texto menor, aqui eu quero um botão, certo? Esse botão ele vai ser preenchido. Depois eu quero aqui do lado um botão que é só um texto com a linha. Aí aqui assim eu quero uma foto. Gostei. Ou então, pô, não gostei.
Ou então, talvez. Aí você vai e faz outro. Ah, eu quero que a logo então fique aqui, mesmo lugar. O menu continue aqui. Só que aqui agora eu quero uma imagem de tela inteira. O texto grande fique aqui. Um texto menor fique aqui. Eu tenho aqui um botão e um ghost button, né? Aquele botão com a linhazinha, né? Com sublinhado, só um texto sublinhado. Esse X dentro de um quadrado, aqui por exemplo, ó, ele significa uma imagem, tá? É meio universal essa convenção aí, tá? Então, quando tiver isso aqui é uma imagem, ele representa uma imagem. Então pronto, aí você já tem uma decisão aqui. Bom, e aí? Vai ser texto no lado esquerdo, imagem no lado direito? Ou vai ser uma imagem grande de fundo com um texto em cima? Aí você pode continuar. Bom, eu quero agora uma logo aqui. Eu quero o meu menu aqui, que é o padrão. Eu quero texto grande aqui, 2 linhas. Um texto pequeno aqui, mais umas 2 linhas. Os botões, esse aqui e esse outro. E é o seguinte, eu quero nessa metade da tela uma imagem que ocupe a tela inteira. Essa é uma opção legal também, né? E, enfim, você pode continuar. Eu quero agora uma parte com texto bem grande, que tenha um botão. E é isso. Gostei, não gostei, enfim. Ou então, de repente, um texto bem grande, de uma linha só, talvez duas linhas. Um texto menor, um botão, né? E pronto, gostei. Ou então a gente pode continuar. Talvez eu queira um texto grande, bem grande, 2 linhas, um texto menor, um botão, né, um call to action, uma chamada para ação. E aqui assim eu quero algumas logos de produtos que a gente vai aprender no curso, no treinamento, ou o que quer que seja. Colocar algumas logos aqui das ferramentas, dos softwares que a gente usa e etc. Gostei mais dessa opção. Pronto, certo? Então eu começo por aqui e depois isso aí acaba virando isso aqui. Bom, como vocês viram, é simples, é de fato um desenho bobo, feito de qualquer maneira, mas para te dar uma ideia de onde as coisas vão ficar ali na página, é a melhor e mais rápida maneira que existe. Qualquer designer profissional usa exatamente a mesma coisa. Ou de repente, um iPad, mas ainda assim é mais rápido usar papel e caneta. Depois que você faz esse wireframe de baixa definição, que seria como uma planta baixa de uma casa ali desenhada de qualquer maneira por um arquiteto no início de um projeto, você vai para um wireframe de alta definição, que seria já aquela planta da casa mais bem feita, que o arquiteto faz com todos os cálculos e tal, né? No caso de um projeto de site, é como esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês no caderno, e você transforma isso em um wireframe de alta definição, como esse que eu estou mostrando agora para vocês aí na tela. Onde basicamente eu estou mostrando para o meu cliente, ainda sem cores, sem imagens, nada disso, sem efeitos. Eu posso mostrar para o meu cliente uma ideia de layout mais preciso para que ele aprove ou não, e aí sim a gente possa iniciar a fase de design final, né? Eu sempre gosto de fazer assim, é comum, faz parte da indústria. É meio que uma regra universal que o wireframe tem esses mais ou menos 6 tons de cinza, né? Porque a gente não quer ser influenciado pelas cores, a gente não quer que o cliente ele ache bonito aquela combinação de cores e ele seja atraído. Não é esse o feedback que eu espero dele agora. Eu quero um feedback sobre layout, eu quero um feedback para ele saber se a imagem tem que ficar no centro, se ela tem que ficar na direita, o texto vai ficar na direita ou na esquerda, se vai ficar assim, se a navbar vai ficar no centro ou na direita.
se ele gostou da estrutura de conteúdos e etc. Inclusive o fluxo de páginas, você pode fazer diversas páginas, linkar umas nas outras como um protótipo, assim como eu estou mostrando para vocês aí na tela, e aí gravar a sua tela, mostrar para o seu cliente e de repente você tem ou não a aprovação dele. De repente o fluxo de telas que você criou está precisando de alguma coisa a mais, tá? Um exemplo, eu fiz recentemente o site para uma empresa de bolsa de valores no Brasil, né? Uma operação muito interessante, muito grande que o pessoal tem lá. E o que eles me disseram foi o seguinte: Pedro, você fez os cards de preço dos pacotes que a gente tem aqui de testes para avaliação de novos traders para nossa empresa, ele já diretamente indo para checkout de pagamento. Porém, a gente quer que ele tenha também uma opção de escolher qual tipo de plataforma de negociação ele vai usar. Então, faz uma página no meio entre essa parte dos planos e o checkout final, com essa opção das duas plataformas, entre, enfim, cada um dos pacotes, né? O cara clica no pacote, ele vai para a escolha das plataformas e ele vai para o checkout, né? Então, em vez de criar 3 produtos com 2 opções, com 2 variações em cada um, a gente criou 6 produtos, né? Então esse é um tipo de feedback que, por exemplo, a gente pode receber de um cliente, é uma coisa um pouco inesperada, mas que a gente vai, arruma uma solução que fica legal e resolve o problema do cliente. Após essa fase de wireframe de alta definição, você vai passar para a próxima fase, que é a fase do design final. Você vai colocar as cores, as imagens, de repente você coloca os ícones finais que você vai usar, você já coloca os textos que você quer usar na fase final, definitivos, né? Os textos definitivos e aprovados pelo seu cliente, na maioria das vezes enviado pelo próprio cliente. Após essa última fase de design, que no caso o design ele já está final, ele já está completo, você vai ter que ter a aprovação do seu cliente. Uma vez que ele bater o martelo, tem que ficar muito claro de que qualquer alteração que vier após o início do desenvolvimento do site vai ter um custo adicional. Ou seja, ele tem que de fato ver se ele não precisa de alguma mudança. Geralmente, você está tratando isso com algum gerente ou de repente com o dono da empresa, mas no caso de uma operação grande, de uma empresa maior, de uma empresa que tem centenas de funcionários, por exemplo, você vai tratar com o chefe de algum setor de marketing, por exemplo, e ele vai pegar o seu design, ele vai levar para o board directors, né, para o conselho, para a mesa de diretores, do presidente da empresa. Eles vão olhar, vão gostar ou não, vão bater o martelo, vão pedir alteração, enfim, o que quer que seja. Esse é o momento de fazer alterações e inclusões e exclusões do seu design. Após a aprovação do seu cliente, da empresa, né, do que contratou os seus serviços, aí sim, eu vou e faço o site inteiro no Elementor, que é muito rápido. Muitas vezes eu faço isso em um dia, já mando para o cliente testar, e uma vez que ele testa e já não tem mais nenhum erro, eu preparo a entrega do produto. A entrega do produto é muito interessante, a entrega do site, enfim, o que quer que seja, ela merece um vídeo só para isso, tá? A gente merece um vídeo inteiro só para isso, porque existe todo um processo. Eu faço toda a parte de white label da plataforma de WordPress para ficar logo do cliente no lugar daquela logozinha do WordPress. Eu preparo algumas opções de usuários que vão acessar o site para, por exemplo, trocar algum conteúdo ou adicionar ou remover algum conteúdo. Eu preparo um vídeo explicando como adicionar conteúdo, como corrigir texto, como fazer um post para a área de blog do seu site, e deixo tudo meio enxuto para o seu cliente não acabar clicando em alguma coisa complicada e acabar quebrando o site. Geralmente nos meus pacotes eu incluo também 6 meses de manutenção gratuito, a partir daí 150 a 200 reais por mês de taxa de manutenção para fazer as atualizações dos plugins, entrar em contato com o suporte do Hostinger. Inclusive está aqui na descrição a parte de links para você entrar em contato com a Hostinger caso queira um hosting para o seu site. Inclusive eles estão com promoção muito interessante, você ganha gratuitamente o domínio quando você compra o host. Isso aí já baixa o preço do pacote completo em mais de 30%, né? E também tem um link para o Elementor, caso você queira, né? Você tem aí 30 dias para pedir seu dinheiro de volta, então não tem risco algum para você. Você pode ir lá. O Elementor ele é gratuito, mas o Elementor Pro, que é a versão paga, ele, enfim, tem diversas opções, diversas ferramentas e features para você
acelerar o seu processo, entregar um produto mais elegante, mais chique para o seu cliente, com efeitos, com tudo, e obviamente cobrar mais por isso, tem o link na descrição aí para você dar uma olhada e fazer esse teste, enfim. Outra coisa que vale a pena falar, tudo isso está embutido no custo do seu cliente. Você, na verdade, não paga nada. Quando você vai fazer um site para um cliente, você pode embutir os preços de todas as licenças de software que você pagou dentro do pacote. Você, eu vou cobrar R$2.500, R$3.000, vou cobrar R$5.000, enfim, R$10.000. Não importa. Você embute aqueles 100, R$200 que você gastou ali para um software para incluir no pacote que o seu cliente vai pagar para você. No final das contas, não é você que vai investir nisso. Para começar um site no Elementor, você tem que ter o domínio, você tem que ter o host, você vai ter que configurar o WordPress, você vai ter que configurar o Elementor e adicionar as cores e fontes que você quer usar no seu projeto. Também as imagens e os ícones. Já no Figma você vai fazer isso tudo com muita agilidade, em alguns segundos você está pronto para começar. Você move elementos com muita facilidade na tela, enquanto no Page Builder você tem que mudar a margem, padding, isso pode inclusive quebrar a sua estrutura, o seu design. Por isso que é muito importante que você já tenha feito um design previamente, para você ter inclusive todas as medidas que você vai usar na hora de fazer o seu design final se transformar num belíssimo site para o seu cliente. O fato de você poder usar um protótipo clicável e de fato simular como o site do cliente vai ficar, isso transmite para ele uma segurança muito grande, porque você faz com que ele tenha a experiência real de navegar no site dele antes mesmo do site existir. Como você pediu todas essas aprovações do seu cliente, é muito difícil que ele faça alterações futuras nessa parte de design, na parte de estrutura do seu site, porque isso vai sair, não apenas vai sair mais caro para ele, mas também é um incômodo. Ele sabe que ele tem parte da responsabilidade pelo design que está ali aparecendo agora, porque foi tudo aprovado por ele. Você inclusive pode fazer alguns designs simples de ícones e elementos de design para você acrescentar na sua página. Você pode criar os seus próprios ícones, você pode alterar ícones que já existem, você pode utilizar as imagens que você tem e fazer algumas coisas um pouco mais elegantes para incluir no seu design do seu site. Se você ficou até aqui, eu quero te dar alguns presentes. Primeiro, eu vou deixar um link, o penúltimo link da descrição. É uma playlist do YouTube com um treinamento de mais de 1 hora gratuito, mostrando todos os básicos, o fundamento do Figma. E o último link da descrição é um e-book que eu fiz para você. Esse e-book é uma mão na roda para você que tem alguma empresa física ou não, uma empresa digital também. É marketing no Instagram, para você entender um pouco mais sobre o algoritmo das redes sociais e algumas fraudes que inclusive acontecem muito com influenciadores. Tome cuidado para não acabar comprando uma publicidade com alguém que não tem influência alguma. Nesse e-book eu ensino você a identificar tudo isso. Nesse canal nós vamos falar mais a cada dia sobre web design, vou ainda fazer muito conteúdo para vocês sobre o Elementor, o WordPress, Figma, redes sociais, marketing, estratégias. Então não se esqueçam de se inscrever para serem avisados com mais frequência sobre os vídeos. Deixem um like para o algoritmo entender que você curtiu esse conteúdo e ele voltar a ser recomendado para você. E se quiser, pode fazer qualquer pergunta, deixa aí abaixo que eu vou responder a todos vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.